Olá pessoal, esse é o canal Moura Tutoriais, um canal voltado para o ensino de informática, inteligência artificial e temas diversos, entre eles dicas de cozinhas e muito mais. O objetivo da nossa aula de hoje é continuar o trabalho com a manipulação de textos no nosso LibreOffice Writer e aprender comandos muito úteis no nosso dia a dia para os trabalhos com o nosso programa. Então, vamos lá. Vamos abrir o nosso programa, abrir o nosso LibreOffice Writer, vamos abrir pela suíte de aplicativo e abrir o nosso arquivo. Vamos no Writer, lembrando dos comandos aprendidos na aula passada, Ctrl O, vamos clicar em Ctrl O, que é um atalho do menu abrir, ou podemos ir em arquivo, tudo mais. Então, vamos lá. Vamos na pasta English Practice, ou na pasta que você abrir, vamos abrir o nosso documento 2. Ok? Perfeito. Então, temos aqui o nosso texto que trabalhamos na aula passada. Agora, vamos trabalhar comandos importantes. Primeira coisa que é importante que antes de fazer qualquer coisa, para que nós temos uma pessoa competente em Writer, é preciso que a pessoa saiba dominar 3 elementos específicos. Primeiramente, é necessário saber formatar a página, depois formatar o parágrafo e posteriormente o caractere. São nessa sequência. E é importante também que a gente saiba trabalhar alguns pontos importantes, como tabulações, isso nós vamos trabalhar. E posteriormente, quando aprendermos a formatar o nosso parágrafo, teremos então bem mais, vocês vão observar que algumas ferramentas podem fazer a mesma função de outras e em determinados pontos é importante utilizar uma ou outra. Mas vocês vão entender no decorrer da nossa aula. Primeira coisa que nós vamos tratar na nossa aula é a questão da tabulação. O que são tabulações? Tabulações nada mais são determinadas marcas que nós utilizamos para que a função da tabulação seria gerar um espaço. Por exemplo, quando utilizamos a tecla Tab, todos vocês já conhecem a tecla Tab, para quem não sabe a tecla Tab é essa tecla aqui, ok? Todos vamos aqui na tecla Tab. Ela era utilizada nas versões mais antigas do programa para dar um parágrafo, para dar uma distância, né, e criar o nosso parágrafo. Clicamos aqui, podemos criar a tecla Tab, ok? Observe uma coisa, não sei se a visualização está grande o suficiente, mas quando clicamos, nós temos aqui a nossa régua horizontal e nós temos a nossa régua vertical. Na nossa régua horizontal, quando nós clicamos sobre ela, nós criamos alguns pontos. Isso daqui que vocês observaram aqui, esse determinado ponto, esse sinal que é criado aqui, é uma tabulação. A nossa tabulação, nós temos vários tipos de tabulação, ok? Primeiramente, às vezes é algo, por exemplo, eu quero um parágrafo que tenha 2 centímetros. Então, o que eu vou fazer? Primeiramente, quando eu vou aplicar a tabulação a um texto já digitado, é necessário que eu selecione esse texto, ok? Se o texto não foi digitado, eu crio a tabulação e aí vai seguir conforme. Mas como esse texto já existe, é necessário que vocês selecionem o texto. Então, vou clicar aqui em 2. Vou clicar aqui no número 2, né? Aqui Então, cliquei aqui. Então, nós temos uma tabulação de 2 centímetros. Clicando 2 vezes aqui, nós vamos abrir o nosso recurso de tabulação. Nós temos aqui na nossa guia de parágrafo, temos aqui tabulações. E aqui podemos até colocar uma medida precisa. Eu quero 2 centímetros, 2,00. Olha só. Aqui, esse tipo que nós estamos colocando, nós temos a tabulação. Quando eu coloco uma tabulação do tipo à esquerda, quer dizer que o texto começa a ser digitado à esquerda. Nós temos aqui à direita, depois eu vou explicar para vocês como funciona. Temos a tabulação centrado, né, do tipo centrado, e também nós temos alguns do tipo decimal. Mas vamos colocar aqui dessa forma, 2, e vamos clicar em OK. Certo? Então, todo mundo daqui.
Ok, então eu programei dessa forma. Eu já tinha dado a tecla Tab, então eu já tinha ativado a tabulação aqui. Vou fazer a mesma coisa aqui. Cliquei na tecla Tab, na distância de 2 centímetros, né, eu avancei o meu bloco de texto. Ok? Até aqui todos entenderam. Uma coisa muito importante, quando a gente vai trabalhar com tabulação, podemos utilizar ela para centralizar um determinado texto. Vou colocar, tá vendo o texto de inteligência artificial? Vou colocar ele alinhado à esquerda, normal. Vou clicar numa tabulação aqui, ó, em 8,5 centímetros, para ficar bem centralizado. Se você quer uma medida precisa, clica 2 vezes. Aqui, ó, deu certinho, hein? 8,5. Perfeito. O que eu vou colocar aqui? Vou colocar centrado. Quando eu coloco do tipo centrado, aqui dessa forma, então ela vai se posicionar no centro. Eu vou mostrar para vocês. Vou clicar aqui em OK. Perfeito. Então vou clicar na tecla Tab e olha o que acontece. O meu alinhamento, observe, o meu alinhamento está à esquerda. Com a tabulação, eu consegui colocar o meu texto dessa forma. Agora, eu quero colocar o meu texto centralizado, mas eu quero que ele fique localizado um pouco mais à direita. Coloco aqui um pouco mais à direita. E também, olha aqui, com base nessa linha central, o meu texto fica centralizado e distribuído com base na tabulação. E olha, o meu alinhamento está à esquerda. A tabulação é um recurso muito útil quando trabalhamos com por exemplo, com algumas estruturas de uma correspondência como um ofício, por exemplo. Vamos dar um exemplo aqui de um ofício, por exemplo. Vamos colocar aqui, ó, vamos colocar do, né? Observe, eu quero uma distância que todos os meus textos se comportem da mesma forma. Tá vendo aqui a minha tabulação de 2 centímetros? Estão visualizando aqui? Vou clicar na tab aqui, ó, vou colocar aqui, prefeito, do prefeito municipal, Vou colocar aqui embaixo, né, tecla Enter aqui, vamos colocar aqui, ó, 2 pontos. Observe que aqui nós temos a tabulação já criada. Se não tiver, bastaria você clicar aqui e deixar nesse padrão. Tecla Tab, observa aqui, do prefeito ao presidente da Câmara. Presidente da Câmara. Câmara Municipal. Perfeito, pessoal? Então, aqui nós temos várias coisas que nós podemos citar. Então, utilizamos um texto. A tabulação cabe muito bem em um caso desses. Se, por exemplo, nós temos assinaturas de mais pessoas, podemos utilizar recursos de tabelas, que nós veremos mais à frente, ou também nós podemos utilizar duas tabulações centralizadas para que nós criamos uma lista de assinaturas. Por exemplo, vou colocar aqui no meu documento. Eu cliquei aqui, pessoal, perdão, aqui deu um pequeno probleminha aqui, normal, né? Vou tirar, para que você tire a tabulação, só basta clicar, a gente vai clicar sobre ela aqui, a gente vai tirar essa tabulação. Espera aí, só clicar aqui, deixa eu tirar. Para tirar é só clicar, segurar e ela vai sair. Calma aí. Deu ruim aqui, pessoal. Calma aí. Tá achando que o professor não erra? Vamos lá. Então vamos colocar aqui 0, não vai ter nenhum. Certo. Todas as vezes que eu vou clicando sobre a minha régua, eu vou criando essas tabulações aqui. Então vou clicar, vou criar aqui uma tabulação. Vou colocar aqui nesse ponto a 5 centímetros. Vou colocar aqui a 5 centímetros. Tá, pessoal. Última forma. Observem aqui. Vou colocar aqui nessa parte de baixo. Vou clicar aqui na minha tabulação. O problema, pessoal, é que eu acabei clicando erroneamente. Acabei clicando na margem aqui embaixo. Vou clicar com o botão direito. Vou colocar ao centro. E aqui também no 12. Em 12 centímetros. Vou clicar também com o botão direito e ao centro. Ok, agora vai dar certo. Primeira tabulação, vim para cá, não quero, vou colocar aqui. Vou dar o meu segundo tab aqui. Vamos inventar um nome, por exemplo, de algum... vamos colocar aqui, esse prefeito chama aqui, ó, Pedro de não sei das quantas. De não sei das quantas.
ok? E aqui do lado, espera aí, muito bem. E agora aqui do lado, nessa nova tabulação, vou colocar aqui Antônio Pedro João. Observe que em relação a essas duas tabulações aqui, essa e essa, o texto está centralizado. Então, essa é uma das marcações. Eu não gosto de fazer dessa forma, eu prefiro fazer tabela, ou preferi dividir o texto em mais colunas, mas isso a gente verá. Mas é importante que vocês saibam que a tabulação ela tem a sua utilidade. Em momentos pontuais, ela pode ser utilizada. E temos outros recursos de tabulações também. Mas eu vou colocar dessa forma. Eu posso também colocar, vou colocar só para a gente finalizar o nosso assunto sobre tabulações. Vou colocar aqui, vou criar aqui uma tabulação. Vou criar aqui nessa linha uma tabulação, aqui ó, no número 16, clicar aqui no 16 da nossa régua, botão direito do mouse, vamos colocar à direita, certo? Deixa eu ver aqui, o meu mouse está meio ruim, tá pessoal? Então depois eu vou trocar essa pilha. Tecla Tab, primeiro eu vim nessa tabulação e venho agora, Tab novamente, eu venho para essa. Vou começar a digitar. Observem, o meu alinhamento está justificado. Vou colocar o alinhamento à esquerda, para dizer que você, tá aqui porque está no alinhamento errado. Não está. Observe aqui, ó. Rio de Janeiro. Olha como é que está acontecendo o meu texto. Rio de Janeiro, RJ, 27 de setembro de 2024. Então, com esse recurso da tabulação, é possível que você coloque o seu texto e oriente o seu texto em várias formas. Então, ela tem bastante utilidade, a tabulação é um momento e em determinados momentos é muito bom que a gente utilize ela para fazer alguns elementos pontuais. Mas, quando aprendermos a formatar o nosso parágrafo, isso vai ser bem diferente a maneira de tratar. Ok, pessoal? Agora que nós aprendemos a trabalhar com a nossa tabulação, vamos fechar o nosso último comando aqui da nossa aula de hoje, que é a questão da formatação da nossa página. Porque a nossa página existe antes de vocês trabalharem com qualquer programa, é necessário que com qualquer documento, é necessário que vocês saibam o tipo de papel que vocês estão trabalhando e vários elementos. Para que vocês possam formatar, a página, vamos clicar aqui no menu Formatar. Todos vocês cliquem aí no menu Formatar. Vamos lá, Formatar. E vem aqui nessa opção, Estilo da página. Clicamos aqui no Estilo da página. Existem várias guias importantes. Nós temos aqui a guia geral, nós temos a nossa guia da página. Na nossa página, observe aqui, ó, formato do papel. Nós temos aqui o formato A4. Uma coisa muito importante a dizer para vocês, muitas pessoas acabam falando assim, não, eu quero um papel ofício. E aí, de repente, eu sei que o papel mais utilizado é esse papel A4, que é o papel que possui esse tamanho padronizado pela própria indústria, que é 21 centímetros de largura e 29,70 centímetros de altura. Vou mostrar para vocês o que é o papel ofício. O papel ofício é um papel que possui 21,59 centímetros de largura e 35,56. O papel ofício que vocês forem chegar em alguma loja especializada e pedir papel ofício, entregarão para vocês um papel desse tamanho. Então é importante que vocês saibam que existem padrões na indústria para desenvolver todos esses papéis. Nós temos aqui várias dimensões, papéis como A3, o papel carta, que é menor do que o A4. Então temos vários tipos de papéis padronizados pela indústria. Agora, nós temos também o recurso personalizado, onde você pode determinar o tamanho da largura e a altura do seu papel. Normalmente, quando nós temos impressoras com capacidades as impressoras do tipo plotters, que dá para imprimir aqueles grandes projetos, também é possível padronizar tamanhos diferentes dos convencionais. Claro que também com uma certa limitação. Mas no mais, agora que nós já sabemos, vamos aqui colocar nosso papel A4.
Temos aqui as nossas margens. De acordo com as normas ABNT para trabalho científico, se nada mudou, o padrão nós temos aqui a margem esquerda, 3 centímetros, nós temos a margem esquerda 3, a margem direita 2, a margem superior ou em cima 3 e a margem inferior 2. A medianiz normalmente é uma distância pequena que nós utilizamos às vezes para encadernação. Mas normalmente quando nós temos uma margem grande, como 3 centímetros, ela é mais do que o suficiente. Se o seu texto estiver em um papel cuja margem tenha, por exemplo, aí seja uma margem muito curta de 1 centímetro e você vai encadernar, é necessário deixar uma determinada medianiz. Medianiz é um pequeno espaço que nós utilizamos, né, para encadernamento, né, para que quando colocar o espiral não venha a prejudicar a visualização do conteúdo da página. Então nós temos várias coisas aqui. Nós temos aqui a questão da área. Nós podemos colocar, por exemplo, nosso papel de diferentes cores. Vamos colocar, por exemplo, o nosso papel aqui, né, um papel amarelo, para ficar uma cor legal. Vamos clicar aqui em OK. Olha só, o nosso papel já ficou com um aspecto bem mais legal, né? Então vamos lá, vamos voltar. Voltando lá no nosso comando, formatar, estilo da página. Dentro da nossa área é possível modificar a cor do papel. Estamos formatando o nosso papel. Pessoal, eu esqueci de um detalhe. Nós temos duas formas. Nós temos retrato, nós temos o retrato, normalmente a orientação dessa forma, nós temos a orientação de paisagem. Essa orientação no formato de paisagem, ela é diferente. Vou mostrar aqui para vocês, coloquei o negócio em paisagem, vou clicar aqui, ó, visualizar impressão. Então, como vocês estão visualizando aqui, né, o nosso papel, a maneira como a nossa impressão vai ficar, o papel, então essa é a orientação. Orientação paisagem é normalmente da maneira como nós visualizamos na nossa TV, né, a tela expandida, por exemplo, né, nessas características. E retrato lembra do seu próprio celular, né? Normalmente nós temos essas orientações diferentes aí quanto à posição, ok? Então vamos lá, voltar no formatar estilo da página e vamos colocar aqui. Vamos colocar o nosso padrão no retrato. Aqui nós temos a guia transparência, ou seja, é possível, por exemplo, em uma cor muito forte, é possível colocar uma determinada transparência para melhorar a visualização do texto. Temos aqui alguns recursos como cabeçalho e rodapé, mas isso daqui nós aprenderemos mais adiante. Temos o recurso de colocar bordas na página. Por exemplo, nessa opção de bordas eu posso colocar aqui, né, essa opção de bordas. Aqui eu posso escolher se eu quero todas elas ou se eu quero, por exemplo, eu quero borda só na minha margem direita e margem esquerda. É dessa forma. Eu quero a borda geral. Vou clicar aqui. Essa distância do conteúdo é importante deixar um pouco dessa distância, senão todo o nosso texto vai ficar colado à margem. Então é bom deixar sempre essa pequena distância aqui. Aqui nós temos a opção de estilo, onde vocês podem colocar, nós temos aqui uma linha sólida e contínua, mas também nós temos aqui opções de linha pontilhada, nós temos posição de uma linha com um aspecto de uma moldura, né, onde nós temos aqui diferentes formas de exibir essas linhas. Podemos personalizar e colocar cores, pode ser a cor preta ou também pode ser em outras cores aqui, com a cor azul, por exemplo, ou qualquer uma dessas cores aqui. Existe também a nossa espessura, que pode ser colocada aqui, ó, como aqui nós temos essa espessura finíssima por padrão, temos a muito fina, que é um pouco, e assim vai. Ou então podemos vir aqui, né, podemos utilizar esses padrões, né? PT é uma unidade que eu não sei nem que dizer para vocês que tipo de unidade é, mas que se quiser, por exemplo, eu quero, por exemplo, uma margem de 1 pt, 1,0 pt, não tem aqui no padrão. Eu venho aqui na personalizada e coloco aqui, ó, eu mesmo vou colocar 1,5, eu venho aqui no meu 1,0 pt, perfeitamente, e vou clicar em OK. Olha o que acontece. Pessoal, que fique claro, quando eu coloco a borda, não vai colocar a borda logo direto aqui
né, logo no início aqui da minha margem. Lembra que eu personalizei a margem superior 3 centímetros, a esquerda 3, a direita 2 e a inferior também 2. Ok? Então ela vai ficar nesse conteúdo. Tá vendo a importância de deixar aquela folga de 0,5? Senão o texto vai acabar encostando aqui, descaracterizando. Dificilmente utilizaremos isso, mas é importante que vocês saibam, porque é possível também atribuir bordas e é possível atribuir sombreamento a parágrafos e caracteres, que nós veremos um pouco mais adiante. Então, voltando lá no nosso comando, nosso estilo da página, né, formatar estilo da página, temos a opção também de orientar a nossa margem por colunas, colocar, por exemplo, aqui uma coluna. Certo? Vamos pegar, quando a gente faz o texto dessa forma, todo o texto será orientado, né, por exemplo, em 2 colunas. Vou colocar aqui 2 e vou clicar em OK. Olha o que acontece. Nós temos aqui, né, o nosso texto, né, todo o nosso texto foi dividido em 2 colunas. É uma das formas de fazer. É possível também dividir parágrafos em colunas. Veremos um pouco mais adiante. Então vamos lá, vamos voltar aqui no menu formatar, nossa opção aqui parágrafo, desculpe, pessoal, formatar estilo da página. Então, feito isso, nós podemos também colocar 3 colunas, personalizar o tamanho. Aqui, quando eu coloco 2 colunas, são 2 colunas de tamanho igual, mas é possível personalizar. Se o meu texto, por exemplo, meu papel está em paisagem, eu posso colocar 3 colunas e orientar meu texto da maneira como eu achar melhor. Existe também alguns recursos onde eu posso modificar a largura. Aqui nós temos uma largura padrão para a coluna 1 e aqui outra para a coluna 2. É possível, por exemplo, diminuir o espaço de uma aumentando a do outro, por exemplo. Correto? Então nós temos esse recurso. Podemos aumentar uma aqui e podemos também diminuir esse espaçamento entre as colunas. Essa distância que vocês estão vendo aqui, ela pode ser aumentada ou diminuída. Isso daqui é o nosso espaçamento das nossas colunas. Importante para que vocês possam ver. E também temos aqui recursos de nota de rodapé. Nós não vamos entrar nesses detalhes, porque notas de rodapé é muito comum para trabalhos científicos. Posteriormente, alguns artigos utilizam esse padrão, mas particularmente vamos focar nisso daqui. Vamos deixar no padrão automático e isométrico. Ok, pessoal? Feito tudo isso, né, vamos clicar em OK e temos aqui. Aprendemos aqui então a formatar o nosso estilo da página. Existem outros recursos que podem ser utilizados, mas de forma que vocês possam trabalhar, é dessa forma que a gente normalmente... são esses recursos os mais importantes. Podemos utilizar cores diferentes. Por exemplo, essa é a nossa paleta standard, mas é possível, por exemplo, criar cores, usar uma cor personalizada, né? Por exemplo, nós temos algum sistema de cor, por exemplo, vem aqui em selecionar cor. Nós temos aqui o nosso sistema de cores, né, do padrão, onde aqui é o nosso arco-íris desenhado, porém de uma forma um pouco diferente. Vocês pegam um determinado ponto onde vocês querem a cor, vocês vão posicionando o mouse em determinado local. Se essas paletas não atingirem, não atender vocês de uma boa forma legal, então vocês podem utilizar alguns recursos para poder criar um tom de cor da forma como vocês gostam, como vocês têm a sua preferência. Vou colocar aqui, aí tem aqui os nossos padrões de escala, RGB, CMYK, né, que é um padrão diferente. Então, essa cor aqui corresponde no padrão RGB a esses critérios, nesse padrão HSB a esses e nesse padrão CMY. O pessoal daqui entende design vai entender melhor isso daqui. Mas o que interessa é atingir a cor que você deseja. Você pode escolher padrões de cores também. Feito isso, vamos clicar em OK. E olha aqui, com uma cor meio estranha, né? Tudo bem. Para desfazer esses comandos, vamos revisar a aula passada, comando Ctrl Z.
Vamos aqui dar o Ctrl Z, até chegar no padrão onde a gente criou na aula passada. Ok, pessoal? Então, na aula de hoje, aprendemos a formatar a página e alguns recursos importantes de tabulação. A aula ficou um pouco mais longa, mas é porque eu precisava descrever de uma forma mais detalhada. Trabalharemos alguns exemplos onde tudo isso fará sentido. No começo, eu apresentarei os conceitos e algumas aplicações. Posteriormente, faremos alguns exercícios para consolidar todo o aprendizado das nossas aulas. Então, feito isso, vamos salvar o nosso conteúdo e vamos testar, né? Feito isso daqui, que a gente fez o nosso conteúdo dessa forma, vamos agora, como a gente na aula passada, abrir o arquivo em PDF que nós criamos. Vamos lá. Lá na aula passada, vamos aqui na pasta Documentos, English, né? E vamos aqui no nosso documento 2, o arquivo que nós salvamos e não executamos. Temos aqui o nosso arquivo PDF que a gente salvou na aula passada. Nós exportamos esse arquivo como PDF. Teremos alguns exemplos e vamos fazer. Pessoal, então, na aula de hoje, fechamos essas ferramentas muito importantes que nós podemos utilizar no nosso dia a dia. E fiquem tranquilos que quando a gente for trabalhar, todos nós formos trabalhar em algum exercício, vai fazer muito sentido tudo isso que está sendo explicado. Então, diante disso, vamos salvar. Obrigado a todos. Deixe o like, inscreva no canal e encaminhe esse vídeo para todas as pessoas que não têm condições de fazer um curso de informática, para toda a sua família, familiares. Envie esse vídeo para todas as pessoas que precisam aprender a trabalhar com tabulação e que aprendam também a formatar as páginas. Obrigado a todos e até a próxima aula.